Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o ESPN FC, juntamente aqui com a Daniela Boaventura, com o Zinho e com o Pascoal, que vão falar bastante aí sobre o Claudinho, que está muito próximo de fechar com o Flamengo, né? Se intensificou bastante e tem informações de que deve-se acontecer muito aí esse reforço, essa contratação do Flamengo, essa transação. Vamos ver o Zinho, especialmente Pascoal, também falando sobre esse assunto, sobre como o meio-campo do Flamengo agora vai se tornar algo espetacular. Já é muito bom, mas agora vai se tornar algo ainda acima do normal. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, créditos para a ESPN, link na descrição. E vamos acompanhar toda essa repercussão de Claudinho no Flamengo. Vamos ver. O ESPN FC agora fala das possíveis contratações do Flamengo. A gente estava falando aqui dos reforços. É no plural. Ficou contente ou não? Todos para o banco de reserva, ou pelo menos a grande maioria, porque o Flamengo já tem um elenco excepcional, um 11 titular excepcional, tem uns 13 para jogar. Aí, jovem, deixa eu explicar quem Imagina, são vem os mais de um agora. Eu tô abrindo um sorriso aqui. Você vai falando, o sorriso vai aumentando. Ela vai falando e o sorriso vai aumentando. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô querendo... Vou fazer a lista. Fala aí. A gente está perturbando o Pascoal aqui desde o início do programa, porque o negócio é o seguinte. Ele e Mauro acham que Paquetá não seria titular numa possível vinda ao Flamengo. Eu e Zinho acreditamos que sim. Só nós dois, não. E jogaria. Galvão Bueno também escreveu para ele que... Não, o Galvão Bueno escreveu outra coisa, não deturpa as palavras do amigo. O Galvão só apoiou a nós dois, dizendo que hoje o meio-campo de Uruguai e Colômbia está melhor que o do Brasil, mas isso a gente também acha. Os dois são melhores que o Brasil. Não, vocês acharam coletivo que não. É coletivo, individual é individual. Estou dizendo que o do Brasil ainda é melhor. Falaram que não. Está melhor. Não, eu acho o do Brasil melhor. Pois é. Individualmente eu também não acho. Está jogando melhor, mas é melhor. Mas é hoje, né? O assunto não é esse. O assunto é o seguinte. Paquetá e quem mais tá vindo? Claudinho, desejo antigo aqui, do Flamengo. Não é a primeira vez que o Flamengo abre conversa com o Zenit para trazer o jogador. A informação que eu tinha da outra negociação é que a ideia agradava o Claudinho. O jogador gostaria de fazer essa transição e vir jogar no Flamengo. A questão são os valores. Da outra vez, o Zenit pediu 5 milhões de euros a mais do que o Flamengo ofereceu. E agora o Flamengo dá uma chorada ali de dar uma bonificação para dar mais 2 milhões, chegar mais perto do que seria. Era 20 que eles queriam, o Flamengo dava 15. Agora tá 15 mais 2. Isso, aí tá chegando no meio. De premiação. E eles querem 18. Tá chegando. A única diferença... De 17 para 18 já é melhor do que de 15 para 20. Sim, mas eles querem 18, uma em cima da outra. Agora. Chuvisca na conta, 18 milhões de euros. Não quer dividir no carnezinho. Mas já pode dar certo. Agora... Eu acho que agora está muito mais perto de dar certo do que no ano passado, que tinha essa diferença de 5. O jogador ainda era muito importante lá para as disputas. Agora ele já ganhou mais campeonatos lá, tudo que ele disputa lá ele ganha, porque o Zenit ganha tudo. Então ele também já deve estar querendo voltar ao Brasil, né? Pensando em ser visto também por aqui. Salário que ele ganha lá, certamente vai ganhar um baita salário no Flamengo também. Então, enfim... eu acho que há um interesse dele talvez maior nesse momento de vir. Já existia na outra janela e agora eu imagino que possa ter aumentado ainda mais. Zinho, aí a gente fica pensando, né? Teve a história do Paquetá, que é uma negociação difícil, que precisa ser olhada ainda, e o Flamengo agora olhando o Claudinho. Isso quer dizer que o Flamengo precisa de um jogador para esta posição, para ocupar ali o meio-campo, para fazer uma sombra no Arrascaeta? Porque se esperava que o Dela Cruz fizesse isso. Aí encaixou no campo, um junto com o outro. Então ele continua sem essa sombra que a gente sempre falou. Não, na verdade, no elenco do Flamengo, o único jogador que se aproxima à característica do Arrascaeta é o Lohan. E o Lohan ainda não tem uma intensidade de jogo, tanto é que a arquibancada, a torcida, pega no pé do garoto. Muito. Pega muito no pé do garoto. Então, um pouco de paciência, mas o garoto precisa ter mais intensidade. Eu também acho isso. Ele é bom jogador, tem qualidade, tem técnica, mas falta essa dinâmica. Ser mais intenso o jogo todo. E até pela idade dele tem que ser. Ele precisa melhorar isso. Bom, falando nisso, o Arrascaeta não faz a função no Flamengo. Porque na seleção do Uruguai, o Arrascaeta fica no banco para ele. Do Dela Cruz? Do Dela Cruz. Porque o Dela Cruz não faz uma função de meia ofensivo. Sim. Ele faz de um segundo homem de meio chegando. É isso que eu tô falando. Como eles jogam juntos, é a característica de jogo no campo, não tem essa reserva. Para o esquema de jogo do Flamengo, o esquema de jogo do Tite, eles encaixam, porque o De La Cruz é um segundo volante, né? Joga o primeiro volante
Pulgar, Alan, Léo Ortiz e... Igor Jesus, que vai voltar de lesão. E ele. E o Gerson foi mais pra frente ali. Tentou ele ser esse jogador pelo lado direito. E ele caiu até de rendimento, De La Cruz. Ele rende melhor vindo de trás. Ele é o motorzinho, corre pra todo mundo. Muito útil. Então, não tem essa característica para jogar no esquema do Flamengo na função do Arrascaeta. O Gerson também não é esse meia centralizado. Até pelo lado direito tá funcionando. E tá jogando muito bem o Gerson. Agora recuou um pouquinho, mas depois, com o De La Cruz, ausente, ou quando bota 2 volantes, ele faz esse meia pelo lado direito. Aquela função que fazia o Everton Ribeiro. E aí ele consegue jogar junto com o Arrascaeta. Então o que o Flamengo procura, o Claudinho, é esse jogador que faz essa função. Aí vai ser a disputa aí os dois. Se for contratado. Acho que 18 milhões, o cara não vem para ficar no banco para sempre. Ele vem para brigar pela... É mais jovem. Quantos anos tem o... 27. Ah, mesma idade. Mesma idade, o Arrascaeta também tem 27. Mesma idade. 28. Então vai ser uma disputa para jogar os dois. Aí já é mais difícil, né? Não sei. O Claudinho vai fazer um pouco a gente lado. parou no tempo, me corrige aqui, Fabrício da Fiel, a Arrascaeta tem 30. Ah. Mas então mim... o Flamengo já pensando assim, até quando temos o Arrascaeta com a mesma dinâmica de jogo? Quem tá lá dentro pode ver. Já existe uma questão física a ser olhada no Arrascaeta, né? De intensidade, de longevidade da qualidade, porque a gente viu recentemente ele oscilar mais do que se esperava, pastor. Mas ele estava voltando de lesão quando ele oscilou. Depois verdade. que ele pegou no breu... A verdade é a seguinte, tem condições financeiras? Tem. Larjan, Turu, Verba, tem, o Flamengo tem? Ien, Eu acho que Euro. tem. Eu acho que tem. Então, se você pode trazer esse jogador que você pode escalar os dois juntos em algum momento, assim, o Tite acha que precisa é um jogo que vou jogar em casa, vou jogar só com a bola, vou estar muito mais na frente, coloco 2 volantes mais de contenção, o De La Cruz fica mais um pouquinho aqui perto do Pulgar, o Gerson, nesse jogo, vou poupar, vou dar um... Entendeu? Se tem essa possibilidade... Eu entendi, eu só queria ver. Entendi o que você quis falar. O Claudinho vem, mas não é titular. Não, ele não vem como titular do time. Ah, bom. Ele não vem nesse momento, mas ele pode virar o titular. 18 milhões de euros. Mas ele pode vir como... Ele pode virar titular. Posso falar? Ele pode ganhar a posição. Isso é um luxo. O Flamengo... 18 milhões de euros. Mas se tem pra gastar. Luxíssimo. Mas exato, o Flamengo hoje pode se dar o luxo de ter 18 titulares. Mas vamos falar, Tite, não mudou a regra, só 11 que entra. Ok, então esses aqui... Porque é para isso que se tem dinheiro, para ter um baita elenco, para não sofrer. 11, o Claudinho tem condição de brigar pela posição com o Arrascaeta? Ah, tem. Não é todo dia que o Arrascaeta tá jogando esse bolão todo, não. Uma hora entra, tá? O titular para mim ainda é o Arrascaeta. Se continuar jogando que joga, tal, é o Arrascaeta. Mas, cara, sai no meio tempo, sai com 30 segundos. O Claudinho chegar e pôr camisa, não. Mas o Flamengo, todo mundo fala, mas não precisa mais comprar. Precisa sim. Compra goleiro, compra lateral. Porque na hora que precisar, tá numa final aí, machucou 3. Tem 8 para entrar E já aqui. aconteceu, né? Isso. Já, o Arrascaeta lógico. não tá 100% em decisão. Porque senão você vai ficar sofrendo com banco de reservas ruim, igual um time pobre que não consegue comprar. Não, você é um time que tem condições, tem mais é que comprar todo mundo mesmo. Eu acho O Flamengo hoje ele titular, eu não desfruta sei. de um poder aquisitivo de ser um europeu no Brasil. Pois é. Que contrata jogadores de altíssimo nível, que seria titular em qualquer outro time, para disputar a posição. Claro. Mas eu acho que o ele Léo Ortiz disputaria é um exemplo firmemente a disso. posição. Pagou caro o Léo Ortiz. É verdade. Pagou caro o Léo O Ortiz. Ayrton Lucas estava na seleção e foi lá buscar o Vinha. Mas por quê? Já tem um cara de seleção brasileira. E quem é o titular hoje? Eu não sei. Então, não sei. Mas Essa que ótimo posição ter eu não não é sei, ótimo ter sabe? os dois? Mas você Mas vê, tipo assim, né? Ótimo o Bruno ter os Henrique, dois. É o por Bruno isso. Henrique foi sondado, não. Teve proposta oficial do Palmeiras por ele. Foi. Ele preferiu continuar no Flamengo, fez um ótimo contrato e hoje ele não é o titular. O Everton Cebolinha, até o momento que... Machucou, né? Antes de machucar, virou o titular. O Pedro é o titular. Então, está falando da dupla histórica do Flamengo 2019, 2020 ali. E é Bruno curioso. Henrique e Gabigol. Então, assim, o Flamengo tem esse poder, tem essa condição hoje de contratar jogadores. Quando chegou o Cebolinha, quem falava assim, não, Vai Bruno Henrique chegar vai e pro jogar, banco, vai ninguém. chegar e vai... o Pedro vai ser sempre o reserva do Gabigol. O
Pedro também foi sondado pelo Palmeiras. Sim. Então, assim, hoje, você vê a condição que o clube teve de manter todos os jogadores, Claro. esses caras viraram titular. Exatamente. E os titulares que ninguém imaginava viraram reserva. É o Flamengo. E vai ser Como é que você fala? É o Flamengo, é o Flamengo. Agora, o Davi Luiz sai do banco e volta a ser titular. É isso, mas é bom ter elenco, gente. Léo Pereira, né? Não tava aí. Léo Pereira É que o Léo acabou voltou sendo de- ficando fora e joga o Davi Pois Luiz. é, um machuca, Voltou um é na suspenso, esquerda e tá? tal. E vai ser legal o Claudinho falar pro professor Tite, ô professor, não vou embora não, tá? Eu vim pra ficar, né? Porque ele foi convocado uma vez pelo Tite, veio, vocês devem se lembrar, ele tinha acabado de ser comprado pelo Zenit. O Zenit pediu que ele e o Malcom voltassem para fazer o jogo da Premier League. Era na pandemia, eles abandonaram a seleção, É verdade. o Tite ficou um arara com eles, com os dois, nunca mais chamou os dois para a seleção, mas quem bancou essa de falar, não gostei e tal, foi o Juninho, na época, que o Juninho era o coordenador. Então isso não sobrou pro Tite. Né? Pro Tite olhar para ele agora, oi, Claudinho, agora você vai, a hora que eu precisar de Mas você, tá você vai difícil agradar embora. o Tite, hein? Porque o Gabigol não agradava. O Dudu, se chegasse, também tem Nunca- um embrólio, nunca nunca jogou, jogou. O Claudinho não vai agradar. Tá difícil agradar o Tite. mas- Vamos ver se os números do Claudinho agradam o Tite aí, Pascoal. Porque tá Agrada. complicado o negócio. Se não quiser, Traz pra cá. Bala mistura? A mistura opa, pega. se não quiser, vem que tem lugar pra jogar. Números do Claudinho no Zenit nessa temporada. Fez 43 jogos, 32 como titular, 5 gols e 9 assistências. Minutos para participação em gol. Eu esperava que fosse menor essa minutagem aí, mas é porque tem também a função de armar, nem sempre vai dar assistência, né? Isso. Como é que vocês chamam? Aquele antes do passe? É o ponta de lança. Não, antes do penúltimo passe Penúltimo pro gol. passe. É isso, penúltimo passe mesmo que chama, né? É. Ele faz muito isso, né? Agora, o De La Cruz também faz muito isso. Mas assim, sou um lógico que é baita um baita gente. jogador, pode chegar e disputar a posição, não vai chegar pegando camisa, mas pô, vai ser super útil. Enfim, agora, se não vier pro Flamengo, é que os outros não têm dinheiro. Os outros 19 iam tem. querê-lo, até o Palmeiras. Mas é que assim, o Palmeiras tem ali, vai jogar com o Rafael Veiga, vai Esse jogar é o os time dois, da vai arrumar que jeito. da fábrica de gás. O Palmeiras já trouxe outros aí. Não, o Corinthians podia pensar em Claudinho, é em jogador grande 18 assim. milhões de euros. Esse jogador do Corinthians. Começou ganhou no Corinthians. título lá, o primeiro título que ganhou lá, sub não sei o que lá. Agora quando a gente tá falando de trazer Balotelli, não sei o quê, traz uns caras aí de 27 anos e tal. Falar nisso, já que eu toquei no Corinthians, que não era o assunto, mas só para completar aquilo que a gente conversava. Informação que eu recebi aqui é que o senhor Ramon Dias foi para o Rio de Janeiro para assistir ao jogo, sim, entre Vasco e Corinthians. E Ele encontrar a irá delegação São do Januário, Corinthians, vai, já bateu um papo e tudo. E talvez também resolver a negócio do BID, lá assinar o que tem que assinar. Então, assim, esse avião tinha que ir para o Rio mesmo, não era para São Paulo, entendeu? Mas, agora, o voltando Claudinho- ao Claudinho, serve para todos os times aqui. O Claudinho foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro 2020. Foi eleito é isso? melhor jogador do Melhor Campeonato jogador Brasileiro. pelo Bragantino, destruído, né? Se eu não me E engano, só ele pra foi gente por lá lembrar- por 15 milhões de euros. Ele foi por 15. É que os Valorão, caras agora já vou querem lembrar. 20, Não, entendeu? e só pra gente lembrar, o Zenit não disputa mais as competições da UEFA, né? isso. São só competições ruim. locais, russas. Então, acho que é um ponto a mais pro Sim. jogador querer... A Champions não tá no alcance, a Libertadores tá, assim. Bastante. E a chegada dele ajuda e muito. Se ele chegar, ele Nossa. dá. Imaginou o banco uma do coisa Flamengo ainda com o verdadeira. Claudinho, com Caldinho, com Paquetá. Não, calma. Gente do céu, Eu acho que olha é o time do eu acho que é Flamengo. uma como é- coisa, eu olha tenho a sensação de só que é joga uma 11, coisa só ou joga outra. 11. que espetáculo que é esse Flamengo. É Já porque os times não imaginou? fazem mais coletivo, né? Nossa. Se tivesse pra ver. coletivo, ia ser mais difícil que jogo. Exato. É? Não, O time imagina. reserva com o titular. Puxa vida. Ia ser interessante. o- Mas o- por enquanto é só especulação. Os 11 lá do banco, então, o nosso Tite ia gargalhar. Ele ia ficar dando cambalhota na Mas frente. tem mais, a Tanta lista de Marcos alegria. Antônio, tem mais outro? É, porque a lista Flamengo você também. falou Paquetá, Calma, Claudinho, que isso agora aí é Marcos assunto para Antônio. outro dia. Isso aí é assunto Ah, para que você ia outro dar uma dia. lista do O Flamengo, Marcos só Antônio saiu mais também um. está Vamos sendo botar olhado Marcos pelo Antônio. Flamengo. Outro dia a gente fala dele com calma, porque não dá Meu mais tempo. Deus. Mas dá tempo de uma última informação aqui. A Roberta Barroso já tinha adiantado no nosso site espn.com.br. Antes de falar de Flamengo, vamos falar aqui uma informação importante envolvendo John Textor, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro opina para que John Textor, dono da SAF do Botafogo, vire réu pelos crimes de calúnia e difamação contra Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Segundo o promotor, a denúncia de Edinaldo Rodrigues contém a exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias.
Textor foi acionado na justiça após chamar Edinaldo e a CBF de corruptos. Cara, assim, com todo respeito ao Textor, vou falar agora de mercado da bola, porque o Leixões de Portugal está próximo de contratar aí 3 jogadores do Flamengo, sendo um deles em definitivo, não, na verdade 2 em definitivo e 1 por empréstimo. Vamos lá, o Noga é um desses jogadores, ele já está emprestado ao Leixões. O Leixões avisou ao Flamengo que quer exercer a opção de compra de 375 mil euros por 50%. Isso dá 2,2 milhões de reais na cotação de hoje por 50%, e o Flamengo mantém 50% do zagueiro Noga. Outro jogador que o Leixões quer também é zagueiro, é o Diegão, destaque do Sub-20. Esse seria por empréstimo. E o outro jogador que o Leixões está muito próximo de contratar de maneira definitiva é o atacante Verton, que inclusive vem sendo utilizado pelo técnico Tite aí nas últimas partidas. Na verdade, ele entrou 2 vezes com o Tite nos últimos 2 jogos. De fato, ele mostrou ali muito vigor físico, muita disposição, muita vontade, mas nitidamente tem a parte técnica limitada para poder atuar no time do Flamengo. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não vejo o Verton tendo espaço nesse setor ofensivo do Flamengo, sobretudo após o retorno dos jogadores que estão servindo a seleção, as suas respectivas seleções na Copa América, no caso, a seleção uruguaia, quando o Arrascaeta voltar. Não vejo por que ficar, entre aspas, improvisando o Verton no time do Flamengo. Então, o Flamengo muito próximo de negociar esses 3 atletas com o Leixões. O Leixões, na verdade, ele é um baita parceiro do Flamengo lá em Portugal. As 2 diretorias têm uma ótima relação, os dirigentes sempre que vêm aqui ao Brasil visitam o Ninho do Urubu, e mais um jogador, na verdade mais 3 jogadores podendo pintar lá no Leixões. Repito, Noga em definitivo, com o Leixões comprando, exercendo a opção de compra, o Diegão, zagueiro, por empréstimo, e o Verton em definitivo. Eu esqueci de falar o valor do Verton, 1 milhão de euros. Isso dá em torno aí de 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, e o Flamengo mantendo 30% dos direitos econômicos. Vocês vão se recordar que o Verton quase foi para o Santa Clara, também de Portugal. Em cima da hora o Landim não assinou, e muita gente mencionou que foi pelo fato do valor ser baixo, a repercussão negativa. Não foi não. É porque o Flamengo tinha uma outra proposta do Chipre, tá? Pelo jogador, o jogador não quis. Para o Flamengo era uma proposta muito mais vantajosa. O jogador falou, não, quero ir para o Santa Clara. Aí o Flamengo virou e falou, beleza, você não vai para o Chipre, mas também você não vai para o Santa Clara, você vai ficar aqui no Flamengo. Recentemente ele teve o contrato renovado, mas a gente sabia que essa renovação de contrato era apenas para o Flamengo não perder o jogador de graça, entre aspas. Vamos falar agora de Claudinho, informação que a gente trouxe mais cedo lá no SBT Sport Rio, que o Zenit assinou de maneira positiva para fazer uma negociação com o Flamengo. O que isso quer dizer? Que o Zenit quer vender o Claudinho. Óbvio que precisa chegar a um acordo com questões financeiras, mas antes, nas outras janelas, quando o Flamengo tentou o Claudinho, o Zenit não queria nem papo. Falou, olha, não adianta, eu não quero vender o Claudinho, esquece, é nosso principal jogador. Agora, nessa janela, o Zenit já assume, digamos assim, que topa vender o Claudinho, mas existe ainda aquela conversa, aquela negociação para chegar a um acordo em relação ao valor da venda. O Flamengo acena aí com uma proposta de 15 milhões de euros, podendo chegar a 17 através de metas. 17 milhões de euros hoje dá em torno de 99 milhões de reais pela cotação do dia. Então o Flamengo vai conversar com o Claudinho, já tem um acordo, Flamengo e Claudinho já tem um acordo verbal, questão de tempo de contrato, salário. O Claudinho topa jogar no Flamengo. Conversei, repito, com pessoas da família do jogador que garantiram isso, que depende apenas do Zenit. Aí muita gente vai falar, só depende do Zenit. Gente, antes o Zenit não queria nem conversar, agora topa conversar e topa vender o jogador ao Flamengo. Óbvio, não vai cobrar barato. Estamos falando de um jogador extremamente importante e valorizado no mercado da bola. Mas a gente sabe que o Flamengo está muito disposto de fazer contratações de peso para poder ganhar títulos ainda nessa temporada, até porque é um ano eleitoral. E aí muita gente vai me perguntar, beleza, quer o Claudinho, quer o Paquetá? Em relação ao Paquetá agora... Então galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também o seu comentário, né? O que vocês acharam das informações aí. O Claudinho realmente vai ser uma contratação assim excelente.
vai ser um jogador que vai chegar sim, eu acredito, para poder brigar por titularidade. Ele tem qualidade para isso, ele já mostrou. Ele vindo com vontade, né, que é o que ele tá, que é a maneira que ele se encontra hoje, né. Ele quer muito jogar no Flamengo, na verdade desde o ano passado que ele quer isso, mas o Zenit acabou não permitindo isso, né, não liberou ele. Ele acabou ficando no Zenit, mas agora aparentemente o clube russo decide, como o próprio Vene disse aí, negociar o jogador, e agora o Flamengo vê possibilidades de trazer o Claudinho para o seu clube. O Claudinho ele vai chegar com muitas possibilidades. O Tite tem boas opções já no meio campo, mas sabemos que as opções não têm a mesma, como eu posso explicar, são jogadores diferentes do Claudinho, né? Cada jogador tem uma característica diferente. Tem, por exemplo, o Arrascaeta, claro, que é um jogador meio de campo, que joga muita bola, que tem muita capacidade de drible, de passe, só que ele não tem a mesma articulação que tem o Claudinho, né? O Claudinho é um pouco diferente do Arrascaeta. Eles são um pouco parecidos, mas são diferentes também em vários quesitos. Então, o Claudinho pode ser uma espécie de substituto do Arrascaeta, só que com algumas características diferentes do Arrascaeta. Ele é um pouco mais goleador do que o Arrasca, né? Tanto que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2020, né? E ele tem muita capacidade aí de chute, né? Drible também. Então, seria um jogador que com certeza agrada o Tite, né? Agrada a toda a comissão. E os torcedores já estão muito aí. Muitos estão animados com essa possibilidade, porque o Zenit topou negociar. O Flamengo vai com certeza conseguir, é só questão de tempo, né? Como foi com o Léo Ortiz, como foi com outros jogadores. Então podemos dizer que ainda essa semana, né? Ou semana que vem, a gente vai estar sabendo mais informações aí, ou até ter uma certeza de que o Claudinho, ele será assim reforço do Flamengo. A gente espera isso. Claro que não podemos cravar, né? Mas tá se encaminhando para isso acontecer. E com certeza aí o Claudinho ele vai chegar muito animado, né? Para o time que ele quis jogar, né? Para o time que ele quer jogar. Mas e você? O que é que você pensa aí dessa contratação? Escreve nos comentários se você apoia ou não a contratação dele. Tamo junto e até o próximo vídeo.